Graça e paz, Igreja do Evangelho Vivo, dando Espírito, andando. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui que eu estou vendo que está baixo, né? Só um momento. Meus queridos, estamos aí mais um domingo diferente, né? Domingo de eleições. Domingo também, onde é lembrado o dia da proclamação da República. Como o Jonas falou no início, né, que os governantes que forem escolhidos hoje, né, vereadores, prefeitos, sejam verdadeiramente aqueles que olhem pelo povo e não só pelos seus próprios interesses, amém? Que isso seja a nossa oração. Fico muito feliz de ver cada um de vocês aqui hoje. Estou vendo que hoje a gente tem um númerozinho melhor. Amém? Isso é muito bom. Nós não podemos deixar o vírus nos vencer. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar, queridos. Porque se ficarmos nessa história de, meu Deus, o vírus ainda está aí, meu Deus, ainda corre o risco, a gente não vai fazer mais nada. Vamos viver só em função do vírus. Claro, não é por causa disso que a gente vai viver descuidado, né? Usando máscara, mantendo as recomendações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós podemos ter a nossa vida normal. Porque nós não dependemos das coisas dessa terra, nós dependemos de Deus. Amém? Eu quero falar essa noite, dependência de Deus, soberania de Deus, fazer as coisas confiando plenamente em Deus. Já aconteceu com você a situação de você pensar assim, cara, esse problema só acontece na minha vez, só acontece comigo. Eu falei isso já para vocês, né? Eu tenho muito isso, tem coisas que eu paro e vejo assim, cara, não sei, parece uma coisa, só acontece na minha vez. Eu até brinquei, né? Quando o pastor Xavier passou 18, 19 anos, nunca a igreja precisou fechar. Eu, no meu primeiro ano, a igreja fecha por decreto. Eu só na minha vez. E tem uma personagem bíblica, que é onde nós vamos nos basear a nossa ministração de hoje, que ela também passou por situações que só aconteceram com ela, que ela precisava agir, que ela precisava ter coragem, que ela precisava tomar uma posição. Porque, queridos, uma coisa é fato, nesse mundo nós vamos passar por problemas. Nós vamos passar por problemas. Não tem como vivermos a vida inteira em plena felicidade. Vai vir sobre nós o dia mau. E o que é preciso que nós façamos nesse dia mau? Que nós tenhamos coragem, enfrentemos o problema e confiamos, e que nós nos mantenha com a nossa confiança em Deus. Porque se isso acontecer, queridos, Deus vai ficar do nosso lado. Se isso acontecer, Deus vai agir a nosso favor. Deus vai agir a nosso favor. Eu quero ministrar hoje aqui sobre a vida de Esther. Esther, Hadassah. Esther foi rainha na época de Xerxes I. Vamos abrir lá em... Cadê? Até aqui. Vamos abrir... Não, antes de abrir, bora o contexto, né? Vamos fazer aqui um nivelamento sobre a história de Esther. Acredito que a maioria conheça, mas até chegarmos no ponto que eu vou chegar. Vamos primeiro passar toda a história, depois a gente vai fazer alguns apontamentos para nós. Esther, o que aconteceu? Existia um rei real, histórico, chamado Xerxes I. Na Bíblia de vocês aí, lá no livro de Esther, deve estar Assuero, que é o nome hebraico dele. Mas ele é o mesmo rei Xerxes I. Quem já assistiu aqui o filme 300? É aquele rei lá, o rei persa lá. Xerxes I. Xerxes I, ele estava uma empreitada, porque o que aconteceu? Ele era o rei da Pérsia, imperador da Pérsia, um grande império. Só que o império grego, das cidades e estados lá da Grécia, aí vem Atenas, vem Esparta, né, as outras cidades, Macedônia principalmente, elas estavam crescendo muito. E estavam começando a, de certa forma, atingir o reino persa.
O rei persa estava com medo. Então, era costumeiro na época, para que houvesse essa fidelidade ao rei, o rei oferecia vários banquetes. E foi assim, o livro de Esther começa assim: o rei Assuero, o rei Xerxes I, fazendo um banquete a todos os príncipes, a todos os líderes das cidades da Pérsia. E lá, historicamente, dizem que esse banquete durou por volta de 6 meses. Eu não estou lembrado se na Bíblia diz um tempo, mas o fato é que esse banquete durou muito. E lá pelo meio do banquete, o rei estava querendo se exibir, né? Aí, cara, manda chamar a rainha lá, Rainha Vasti. Eu vou me exibir agora mostrando a minha rainha, como a minha rainha é bonita. Vou mostrar a minha rainha para os outros. Aí mandou chamar a Rainha Vasti. Só que naquela época, ser uma rainha não era lá essas coisas boas que a gente pode imaginar. A rainha era muitas vezes tratada de maneira humilhante. Por exemplo, os homens persas, eles tinham a mania de exibir as suas mulheres nuas para os seus convidados. Isso é contexto histórico. E com certeza era isso que ele ia fazer com Vasti. Ele ia fazer Vasti, que era o nome da rainha, desfilar nua pelo banquete. Esse é um dos motivos pelo qual ela fez o quê? Negou. Não vou não. Não vou. Se recusou a comparecer no banquete do rei. O rei ficou com raiva. E o que ele fez? Ele chamou os conselheiros dele. Pessoal, e aí, olha aí, a minha rainha. Eu chamei a minha rainha para cá, mas a minha rainha não quis vir. E agora? Aí os conselheiros chegaram: rei, cara, rei, ela merece uma pena exemplar. Aí o rei: por quê? Isso aqui eu estou parafraseando, né? Porque pensa só, rei, se as mulheres da Pérsia souberem que a própria rainha desrespeita o rei, quanto mais elas vão pensar: se a rainha não respeita o rei, por que eu vou respeitar o meu marido? Aí o rei: pô, é verdade, né? Não pode. Então o que eles fizeram? O que o rei decidiu? Ele decidiu banir a Rainha Vasti. A Rainha Vasti não mais seria a rainha. Ela ia perder o título de rainha. E aí, entramos noutra cena. Isso é muito bacana, o livro de Esther, porque parece uma novela mesmo, uma história muito bem contadinha. Aí o que aconteceu? A Rainha Vasti foi expulsa e o rei agora estava sem rainha. Aí lá vai os conselheiros. O rei não pode ficar sem rainha, rei. Só tem que arranjar uma rainha agora. Aí então beleza, então, olha, manda chamar de todas as cidades da Pérsia. Eu quero as melhores mulheres aqui, eu quero as mulheres mais bonitas aqui que eu vou escolher. E dentre essas mulheres foi uma garota que a Bíblia fala que ela era simpática e bonita. Não só bonita de beleza, ela era simpática, o jeito dela era legal. Chamada Hadassa. Que o nome Hadassa era o seu nome hebraico, que pro persa ficou algo como Esther. Hadassa foi lá para o palácio, Esther, né? Começou lá todos os tratamentos. A Bíblia fala que durou um ano a preparação das mulheres. Diz que elas só ficavam no azeite lá no coisa que era para ficar todas bonitas. Fato é que Esther foi escolhida a rainha. Bonita e simpática. O rei já estava com raiva da outra lá que ficava se recusando ele. Então Esther feita rainha. Encerrou um ato da história. O que aconteceu? O rei estava muito preocupado. Lembra que eu falei lá no início? A Grécia está crescendo. O que foi decidido no império? Ficou decidido que o rei ia cuidar das coisas militares, do externo, mas que alguém iria administrar o reino por dentro. Um primeiro-ministro seria o rei dentro da Pérsia, enquanto o rei estaria fora nas suas missões. Então o rei, não sei por que motivo, escolheu um homem chamado Amã. Eu acho que isso é o capítulo 3. Bora ler aí o capítulo 3, versículo 1, rapidinho. Coloque aí, Pedro, na nova linguagem de hoje, se possível. 3, 1. Depois disso, tá aqui, ó. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. Ponto interessante. Tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo na Bíblia aqui tem um propósito.
era esse Agag aqui? Agag, se vocês voltarem lá na época lá de Saul, uns 200 anos antes, Deus deu uma ordem. Vai na cidade de Ameleque e mata todos os amalequitas. Eu acho que a maioria já sabe. Deus deu a ordem, passou para matar todos os amalequitas. Chegou lá, Saul fez o quê? Obedeceu. Deixou vivo quem? Deixou vivo os melhores bois, deixou vivo as coisas bonitas, sendo que Deus tinha falado, olha, mata tudo, não quero nada daí. E dentre as pessoas, e Saul também deixou o povo da família real. E dentre a família real, quem era lá? Agag. Amã era malequita. Era alguém que já tinha sido amaldiçoado por Deus. E aí a gente entende quando a história continua. E a história, aí no capítulo 3 mesmo, fala o quê? Rei Xerxes levantou Amã como primeiro-ministro. Como ele era a imagem do rei dentro da Pérsia, todos teriam que se ajoelhar diante dele. Todos queriam. Tá vindo Amã, todo mundo se ajoelhava. Todo mundo se ajoelhava. Menos um homem, que era justamente primo pai de Esther. Por que primo pai? Porque de sangue ele era primo, mas ele criou ela como filha. Mordecai sabia que aquele cara era uma amalequita. Sabia que aquele cara era alguém amaldiçoado por Deus. Então ele, eu não vou me ajoelhar. Aí chegam lá os funcionários, mas Mordecai, por que tu não se ajoelha? Não me ajoelham. Por quê? Porque eu sou judeu. Não me ajoelham. E nisso se acendeu a fúria em Amã. Amã ficou com muita raiva. Com muita raiva. Por que que todo mundo se ajoelha menos aquele cara? E a Bíblia fala um ponto interessante. Quando Amã soube que aquele cara, Mordecai, era judeu, com mais raiva ainda. Então, o que que Amã decidiu? Olha, o Deus dele, lá o meu povo. O Deus dele quis matar todo o meu povo. Eu vou fazer o mesmo. A Bíblia fala exatamente, quando Amã soube que Mordecai era judeu, e não se conteve em matar apenas Mordecai. Ele decidiu que todo judeu seria morto. Todo judeu seria morto. Está lá pelo versículo 7 e 11 de Esther, capítulo 3. 7 e 11 de Esther, capítulo 3. Está aí, ó, versículo 6. Coloca aí, 3, 6, Pedro. Ok? Quando disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar apenas Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. A gente lendo assim a primeira vez, a gente não entende essa raiva, mas agora quando a gente sabe que era uma amalequita, que era inimigo dos judeus, a gente entende todo o contexto. Amã queria fazer com Mordecai o que Deus tinha ordenado que fizesse com eles. E Amã estava com o rei. Ele era primeiro-ministro, ele não era o rei, ele não tinha autoridade para fazer os decretos. Amã decide matar todos os judeus, aí ele se reúne lá com os capangas dele, escolhe um dia. Dia tal vai ser o dia da morte dos judeus. Dia tal, todos os judeus vão morrer. Aí eu fui lá com o rei, rei, tem um povo aí, que ele não obedece às tuas leis. Tem um povo que tem os próprios costumes dele. Tem um povo que não paga imposto direito. E o rei já estava impaciente, porque o rei estava preocupado com a Grécia que estava chegando. Aí o rei, tá, tu quer fazer o quê? Olha, eu quero matar todo esse povo. Tá bom, mata. Ah, rei, olha, ainda vou fazer um negócio. Eu vou matar esse povo e eu ainda vou aumentar os tesouros. Eu vou pegar os dinheiro deles, os tesouros deles, vou aumentar o tesouro real. O rei ficou feliz, oh, beleza, vai matar um povo que não me obedece. Vai matar um povo que não me obedece. E ainda vai aumentar a receita do reino. Pega aqui meu anel. Deu um anel sinete para o Amã. Com esse anel sinete, a lei que fosse assinada não poderia voltar atrás. Então foi feito um decreto real, dizendo que no dia tal, todos os judeus iriam morrer. Que no dia tal, todos os judeus seriam mortos. E foi assinado com o anel do rei. Mordecai soube disso. Porque
quando era feito um decreto, era bem interessante, eles aplicavam o princípio da publicidade. Todos, em todo o reino, em todas as cidades, em todas as vielas, estava lá uma cópia do decreto real, para ninguém dizer que não sabia da lei. Quando Mordecai soube disso, ele pegou, vestiu com roupas de trapos, colocou, a Bíblia fala que ele coloca pó sobre a cabeça, e ele vai sair lamentando pela cidade. Sai lamentando. Até que ele chega lá na porta do palácio, de onde Esther estava, palácio do rei. E o que acontece? As criados lá de Esther veem, olha, o teu pai está chorando lá no portão. Esther manda, não, vai ver lá o que está acontecendo. E leva a roupa para ele não ficar vestindo aquela roupa. Chegou lá, Mordecai, não quero vestir essa roupa. Não quero, eu quero ficar triste. Fala para ela lá o que está acontecendo. Aí, a cópia do decreto, olha, leva esse decreto lá, mostra para ela. Ela tem pela gente, Mordecai fala. Esther recebe e Esther manda resposta. Vamos ler aqui, o capítulo, começa no capítulo 4, que a gente está entrando na nossa parte chave da noite. Tá aí, bora ler do 4 a partir do 4. Esther 4:4, coloque aí. Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então, ela mandou chamar Hataque, um dos eunucos do palácio que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Hataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente ao palácio. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Hataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Hataque que levasse a cópia a Esther e explicasse tudo direito, e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Hataque fez o que Mordecai tinha pedido. Próximo. Esther mandou Hataque entregar a resposta a Mordecai. Próximo. O que Esther fala? Esther vai explicar a Mordecai. O que acontece? Tudo que é assinado pelo decreto do rei não pode voltar atrás. E outra coisa, eu não posso chegar lá na presença do rei sem ser chamada. Porque se eu for lá na presença do rei sem ser chamada, o que vai acontecer? Ele vai me matar. E tem outro ponto, Mordecai. Faz 30 dias que o rei não me chama. Faz 30 dias que eu estou lá e o rei não me chama. E eu não posso ir até lá. Tem um parênteses aqui, nem estava dentro da administração, mas o que isso nos traz? O que isso nos traz? Deus, Ele deu dons para cada um de nós. Isso é fato. Ele deu dons para cada um de nós. E Ele deu uma missão para cada um de nós. Deu uma missão para cada um de nós. Mas cumpre a nós aceitar ou não essa missão. O que Esther estava fazendo aqui? Esther, em outras palavras, estava dizendo: Mordecai, tu está doido, Mordecai? Eu sou a rainha já. Olha onde Deus me trouxe. Tu quer que eu saia daqui para me indispor? Mordecai. Tu quer que eu saia daqui para fazer? Em outras palavras, tu quer que eu saia da minha zona de conforto? Quantos cristãos, querido, tem dons de Deus? Quantos cristãos a gente vê um movimento na vida dele, mas aquela pessoa não usa seus dons para Deus? Isso aqui me lembrou muito isso. Agora que lendo aqui com vocês agora. Nós temos que ter atenção. Se Deus nos deu uma missão, se Deus nos deu algo, que nós somos bons, que nós podemos trabalhar para Ele, nós não podemos guardar só para nós. Nós devemos cumprir a missão que Deus nos deu. Nós devemos cumprir. Porque senão, vai acontecer o que o Mordecai vai responder, pode passar aí, 12. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte, não pense que por morar no palácio, só vocês entre os judeus escaparão da morte. Outras palavras, ele está falando, olha, porque tu está aí como rainha, tu vai escapar da morte?
Próximo. Se você ficar calado numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. Se você não quiser cumprir a missão que Deus lhe deu, a missão de Deus não vai parar. Esse é o ponto. Deus vai levantar outro para trabalhar, porque a missão não é sua, a missão é de Deus. Isso era algo que eu falava bem, logo que teve toda a questão de transição. Isso foi algo que eu até compartilhava na célula, das vezes que eu ministrava. A obra é de Deus. Deus não pode parar. Se eu não for, Deus vai colocar outro. Mas eu não quero que Deus me substitua. Nós temos que ter esse desejo de sermos usados por Deus, queridos. Isso nem estava na ministração. Porque senão, Deus vai pegar e vai... Mas nós não podemos... beleza, se eu não fizer, outro vai fazer. Parece que isso é uma coisa boa. Não, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser instrumento de Deus na vida das pessoas. A gente não pode querer deixar isso. Nós como cristãos temos que ter esse desejo. Eu não deixarei Deus me substituir. Se Deus me chamou para algo, eu vou assumir aquilo. Se Deus me chamou para fazer algo, para uma missão, eu vou assumir. E agora entrando na ministração, continuando no versículo. Mas quem... Lá, Pedro. Do céu virão socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos, porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Ponto da ministração de hoje. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como essa. Queridos, na nossa vida acontecem diversas coisas. Coisas boas e coisas ruins. Mas nós temos que ter a firme convicção, queridos, que Deus é que está no controle da nossa vida. Deus é que está. A nossa vida é como se fosse uma peça de teatro. E Deus é o diretor. Ele já sabe o início, o meio e o fim. Por mais que você não entenda o que você está passando agora, por mais que você não entenda por que você passou por algo, Deus tem um propósito. Deus é soberano. A gente às vezes tem essa ideia que Deus é um Deus distante, que só se preocupa com coisas macro. Não, Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Deus se preocupa com tudo. Talvez você possa estar, poxa pastor, por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi meu familiar? Por que eu perdi meu emprego? Por que as coisas ruins só acontecem comigo? Lembra que eu comecei falando isso? Deus já sabe tudo. Deus já sabe tudo. Bem como ordenou Esther, qual era a probabilidade? Em outras palavras, né? Você é uma descendente de um povo cativo. Deus lhe fez rainha. Quem sabe não foi apenas para esse momento que Deus lhe fez rainha. Quem sabe não é por algo lá na frente muito importante que você está passando hoje pelo que você está passando. A gente tende a se desesperar por quê? Porque eu sempre falo isso aqui, a gente quer ser o diretor da nossa vida. E a partir do momento que algo não sai como a gente quer, a gente se agonia, a gente se desespera. Mas Deus é soberano. Não existe, isso é algo que todo cristão deve saber, não existe coincidência, queridos. Tudo é Deus. Isso aconteceu, foi uma mera coincidência, isso aconteceu. Isso é Deus que age na nossa vida. Deus, Ele controla todas as esferas. Se você entregou o seu coração, entregou a sua vida a Deus, é Deus que controla tudo. É Deus. Nada é por acaso, nada é por acaso. Às vezes a gente quer seguir a nossa vida assim, aconteceu. Não, é Deus. É Deus que trabalha em nosso favor. Deus, a Bíblia fala, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Toda situação, se você está passando por uma situação ruim, Deus tem o controle. Se você está passando por uma situação boa, Deus também está no controle. Todas as coisas cooperam, queridos, para o bem daqueles que amam a Deus. Você hoje pode não entender. Muitas vezes aconteceu coisas na minha vida que eu falava, eu não entendo. Parece que, até com risco de estar pecando, né? Eu falava, parece que Deus tem implicância comigo.
Acho que é quando eu cheguei a conversar isso com a Mima, com a Naira. Parece que Deus implica comigo. Eu penso que algo vai dar certo, dava errado. Mas por quê? Porque se eu entreguei o controle da minha vida a Deus, não é conforme a minha vontade, é conforme a vontade dele. Por que a gente se frustra? Porque a gente quer que seja conforme a nossa vontade, mas não é. E graças a Deus, queridos, graças a Deus que é conforme a vontade de Deus, porque a Bíblia pode até estar cheia de lamentações, estar cheia de tristezas, mas sempre que a confiança foi depositada em Deus, a pessoa saiu vitoriosa. Sempre. Deus nunca perdeu. Deus nunca perdeu. E já pensou, graças a Deus, que aquele que nunca perdeu nada é aquele que está no controle da nossa vida. E assim se fez. Mordecai falou: Esther, beleza, tu não quer ajudar, né? Em outra versão, Eric, tu não quer ajudar, né, Esther? Não. Deus vai levantar outro e vai ajudar. Mas se Deus levantar outro e vai ajudar, tu vai cair em desgraça. Mas Esther, ele era pai, né? Ele amava. Ele foi lá: mas Esther, pensa comigo, filha. Será que não foi exatamente para este momento que Deus lhe fez rainha? Será que não foi exatamente por causa disso que Deus lhe colocou aí no palácio? Uma estrangeira, alguém que não é peça, uma pessoa judia, um povo escravizado. E Esther, lembra que eu falei? Esther era simpática, bonita. Esther também era inteligente. Ela entendeu o recado. Só que ela sabia que não dependeria apenas dela. O que ela fez? Próximo versículo, Pedro. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta. O que ela falou? E reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, que era a capital da Pérsia na época. E todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias, nada, nem de dia nem de noite, eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Ela sabia, Deus. O mesmo princípio dos garotos lá na fornalha, lá na Babilônia. Eu confio em Deus. Eu vou em frente, estou nem aí. Se eu tiver que morrer, ciência. Mas eu vou fazer a missão que Deus me deu. E é assim que deve ser na nossa vida, queridos. Isso não em relação só às coisas espirituais, sim em relação a tudo. Nós devemos ter coragem. A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de coragem. Vá em frente. Eu confio no meu Deus. Estou nem aí. Eu vou preparado. De que forma? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me entregar a Deus. E eu vou fazer. E se for da vontade de Deus, Ele vai agir na minha vida. Mas fato é, nunca vi alguém que depositou a sua plena confiança em Deus sair derrotado. Deus Ele honra. E o que aconteceu? Ela fez oração. Versículo, a gente já entrou agora no capítulo 5, né? Bora ler aqui 5, ler aqui na versão, deixa eu ver que versão é essa. King James, KJA, Pedro. Capítulo 5. Passaram-se 3 dias. Esther vestiu seus trajes reais e foi ao pátio interior do palácio do rei, que ficava em frente ao salão do rei. Queridos, a gente lê, parece que não é pesado, mas a probabilidade é que ela iria morrer. O rei fazia 30 dias que não chamava ela, e ela do nada vai aparecer diante do rei. Pensa, é como se ela estivesse caminhando, sabendo que ela estava caminhando para a morte. Mas ela teve o quê? Coragem para prosseguir, que é o tema da ministração, que eu acho que eu esqueci de falar. Coragem para prosseguir. Versículo 2. 1. Que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele teve misericórdia dela, e estendeu o cetro de ouro que ele tinha na mão. Então Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro.
Ela entrou. Quando o rei viu, eu só lembro da música do Antônio Camilo. Preferida minha, amada minha, como você me alegra de estar em minha presença. Esther entrou imediatamente o rei, porque a condição para se aproximar, senão os guardas iam pegar e morrer. O rei estendeu o cetro. O rei viu ela, vem, toca no cetro. Queridos, não foi coincidência. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus estava no controle. Porque Deus estava no controle. A gente vê assim, é porque o rei era bondoso, é porque esse rei Xerxes era meio doido, na verdade. Ele saía guerreando com os outros sem motivo. Não vê, expulsou, queria exibir a mulher. Mas não, Deus tocou no coração dele. E a Bíblia teve misericórdia. Misericórdia dela. Por que isso aconteceu? Coincidência? De novo eu falo, não existe coincidência. Foi Deus. Deus. E ela chega, toca no cetro, fala. E era uma estrategista, Esther. Era uma inteligente estrategista. Ela não foi falar direto, rei, olha aí, estão tentando matar. Não foi afobada ela. Ela foi, rei, eu queria dar um banquete. Eu queria convidar o senhor. Eu queria convidar o Amã também. O rei, claro, vamos para esse banquete. Vamos lá. E o Amã fica mais orgulhoso porque a rainha da Pérsia, ela não podia aparecer, assim, convidar pessoas que não fossem o rei para os seus aposentos. Isso talvez encheu mais o ego ainda de Amã. Caramba, olha, eu tô quase rei. Eu tô quase rei, vou até rainha. Foi, e teve lá um banquete maravilhoso. Aí eu imagino que, penso eu, né, que Esther ia falar, mas eu acho que ainda faltou um pouco de coragem, que ela fez. Ei, olha, eu quero marcar outro banquete. Outro banquete, amanhã, e trago o Amã de novo. E assim se fez outro banquete. Eu vou parar por aí. Não vou continuar a história. Eu vou parar por aí porque eu quero fazer os apontamentos. O que isso tem a ver com a nossa vida? Depois é igual uma série no Netflix. Talvez outro domingo eu continue aqui a historinha. E você já tem todo o roteiro da história aí. É só ler na Bíblia o que aconteceu depois do segundo banquete. O que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Tá saindo? Oi? Som? Oi, som. Oi. Oi, som. Oi. Só um momento. Oi, som tá saindo, isso aí, vocês estão ouvindo? Só um momento. Agora sim. O que isso tem a ver? Deixa eu só abaixar esse agudo. Isso, Pedro. Isso, Érico, valeu. O que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Eu tirei aqui alguns pontos, né? Só desses pequenos trechos que a gente viu. Primeira coisa, né? Lá vai o pastor Érico falar de pecado de novo, como todo domingo. Vamos evitar pecar, porque o que acontece? Os pecados podem voltar para nos assombrar. Acho que a bateria desse aqui também está meio... Os pecados podem voltar para nos assombrar, porque todo pecado tem consequência. Vocês lembram? Por que a mãe existia? Porque Saul pecou lá atrás. Saul pecou, desobedeceu a Deus, e o que aconteceu? O pecado dele ainda estava tendo efeito, o quê? 200 anos depois. O pecado de Saul ainda estava refletindo. Por isso é importante, queridos, que nós cada vez mais nos entreguemos a esse espírito de renovação. Porque o pecado tem consequência. Talvez, como foi o caso de Saul, a consequência não seja nem...
Oi, som. Oi, som. Talvez o pecado não vai ter nem consequência para você, mas como foi nesse caso aqui, consequência para os seus filhos, seus netos. Aqui no caso, e outra, ponto interessante, Mordecai era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul. De certa forma ele era parente de Saul. Olha as gerações que o pecado atravessa, queridos. Por isso, nós temos que a todo custo evitar pecar. Outro ponto que me chama a atenção nesses capítulos que lemos de Esther poderão até surgir vilões na nossa vida, mas Deus permanece no controle. Amã era um grande vilão da história, mas Deus permanecia no controle de tudo. Deus permanecia no controle de tudo. Parecia até que Amã tinha dado checkmate, né? Sou primeiro-ministro e agora eu vou me vingar desse povo que queria aniquilar o meu povo. Mas Deus estava no controle. Deus era o diretor da peça. Deus é o diretor da peça. E que peça é essa? A nossa vida. Deus está no controle. Não importa a circunstância que pode vir sobre você, sobre mim. Não importa os vilões que podem aparecer na nossa vida. Deus segue sendo Deus. Deus segue estando no controle. Isso não muda. Isso não muda. Não importa o que aconteça, Deus segue no controle. Outro ponto que me chama a atenção é que, terceiro ponto, né, se a gente for contar, vai ter dias, queridos, que o que nos resta vai ser lamentar mesmo. Isso parece, pastor, que é isso? Você falar que vai ter dia que a gente vai só se lamentar? Queridos, vai ter dia que a tristeza vai vir. Vai ter dia que vai vir o dia mal sobre nós. Assim como falar, o que Mordecai fez de primeira? Ele apenas chorou, apenas se lamentou. Às vezes, e muitos cristãos estão hoje sofrendo de doenças psicológicas por causa disso. Não, eu não posso me abalar, eu não posso ficar triste, eu tenho que viver todo o tempo em cima, eu tenho que viver todo o tempo em vitória. Não existe isso. Se você andar por aí, essas igrejas na Bíblia que falam, nós somos vitória, só de vitória em vitória, só disso, está mentindo. Está mentindo, rasgaram a metade da Bíblia. A Bíblia é cheia, como eu falei já, é cheia de lamentações. A gente pega os salmos ali e mostra o espírito abatido. Isso é normal, queridos. Isso é normal. Por que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vem esse sentimento sobre a gente e a gente começa a se sentir culpado. Poxa, por que eu estou me sentindo assim? Eu sou cristão, não posso me sentir assim. Você pode, você é humano. Vai ter coisas que vai de fato abalar você. Os salmos estão aí para mostrar isso. Davi em vários salmos. Oi, som. Davi, agora melhorou até. Tá. Davi em vários salmos mostra seu espírito abatido. A Bíblia tem um livro que o nome é Lamentações. Vocês terem uma ideia. Tem um profeta que era conhecido como profeta chorão. É normal se lamentar. Mas aí vem um quarto ponto. Vai ter o dia da lamentação, sim. Mas mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da tristeza, nós temos que tomar uma posição. Por que eu falo isso? É normal você se sentir triste, mas começa a ser anormal a partir do momento que você começa a autoalimentar essa tristeza. Começa a ser vitimista. Começa a ser, eu sou assim porque nada dá certo para mim. E você vai entrando nesse ciclo. Beleza, reconheça, eu estou triste, eu estou abatido. O que eu posso fazer para mudar isso? Que posição posso tomar para que eu não seja mais assim? Não faz sentido, queridos, ficar nesse ciclo vitimista. Não faz sentido ficar nesse ciclo da tristeza. A tristeza virá, é normal. Mas assim como a tristeza vem, é normal,
é natural também e é necessário que, confiando em Deus, ela se vá. Que confiando em Deus, ela cesse. Então, por fim, tem mais uns pontos aqui que eu anotei. Primeiro ponto, pegaram aí, primeiro ponto, aqui, outros pontos que eu anotei, eu fui anotando vários pontos. Outro ponto, não negocie, eu acho que o Eze falou isso aqui na quinta-feira, não negocie seus valores do Evangelho. Como assim? Se algo é certo, é certo. Mordecai, ele tinha convicção que ele não poderia se ajoelhar diante de alguém amaldiçoado. Não importa o problema que ia vir para ele, como veio, ele tinha convicção dele, não é certo, eu não farei. Se algo vai contra a nossa fé, queridos, não é certo, e não é certo, não faça. Fuja do pecado, pois ele pode perseguir depois. Deposite toda a sua esperança em Deus. Mesmo que exista amantes na sua vida, Deus permanece no controle. Nos dias de lamentação, não fique inerte, parado, mas tome coragem para agir. E o último ponto aqui, não tenha pressa em resolver os problemas. Lembre-se que você está vivendo uma história escrita pelo dedo de Deus. A gente viu que Esté, ela não foi logo, como eu falei, ela não foi afoita, ela já não foi entrando na presença do rei falando: rei, olha, estão querendo me matar, rei. Talvez o rei nem iria ouvir ela. Esté bolou toda uma estratégia. Não vamos tomar decisões precipitadas. Ore, consulte a Deus primeiro, e Deus vai responder, e Deus vai agir no tempo certo. Eu queria passar um videozinho para vocês, para encerrar a ministração. Foi um vídeo que eu vi essa semana, e até o vídeo pelo qual motivou eu falar sobre Esté hoje. Eu vou colocar aqui rapidamente, tá bom? Alguém pode apagar a luz aqui na frente, principalmente? Quem se aproximava do rei sem ser convidado podia ser executado, mesmo que fosse a rainha. Quem se aproximava do rei sem ser convidado podia ser executado, mesmo que fosse a rainha. Para mim, isso nunca significou ser corajosa. Eu só tinha que ter fé de que Deus ia me ajudar. Todo mundo tem desafios e situações na vida que não acontecem como planejado. É difícil todos os dias. Para mim, viver se relaciona com duas coisas: fé e coragem. Eu pensei, tenho que fazer alguma coisa. Eu olhei para o céu e orei. Sabia que eu poderia morrer. Sei que temos muitos desafios. Fui diagnosticada em agosto de 2011. Acho incrível como apenas um breve momento pode mudar o curso da nossa vida. Um dia fui para o trabalho e a empresa decidiu fazer algo que era contra minhas crenças. Eu pensei, bem,
Preciso defender o que tenho que defender e fazer o que preciso fazer. Meu marido disse que viria para casa almoçar, mas foi atropelado por um carro e nunca mais voltou. Eu senti a perda. Foi o momento mais assustador da minha vida. Você não percebe o quanto é forte até que ser forte seja tudo o que te restou. Ser corajosa não quer dizer que eu não tenho medo. Coragem é agir com fé. Ao descobrir o problema, não queremos enfrentá-lo, mas não temos outra opção. Temos que ir em frente. Eu me demiti. Não sabemos o que o Senhor está tentando nos ensinar, mas se eu realmente confiar no Pai Celestial, não importa que não entenda tudo. Sei que Deus tem um plano para mim, e às vezes é diferente do plano que tenho para mim mesma. Nem sempre é fácil, mas é sempre melhor. Com o tempo, senti paz. Com fé em Deus, tenho tudo. Deus está no controle da nossa vida, amém, queridos? Dê um aplauso ao Senhor. Deus está no controle, Deus é a nossa força, Deus segue conosco, amém? Vamos louvar o Senhor, amém? Fique de pé.